Bom, queria começar por agradecer o convite e dar os parabéns a esta iniciativa, que me parece do maior interesse pelo diálogo interdisciplinar que propõe e que é fundamental nestas áreas urbanas que tocam as ciências sociais e não só, não é? Estamos aqui na Faculdade de Arquitetura por isso mesmo, e parabéns à organização, e vou passar à minha comunicação para não adiantar mais a hora. Então, eu vou falar deste tema que tem a ver com o território, no fundo, entre o título é Lugares de Ação e Representação, e vou fazer uma comunicação de certa forma exploratória, porque é a primeira vez que estou a tentar pôr em comparação duas investigações, uma antiga e outra que está em curso, em working progress, o que é sempre muito complicado. Portanto, peço a vossa indulgência para o desequilíbrio que eventualmente possa existir. Bom, em 1989, John Gulick, que é um antropólogo urbano, escrevia no seu livro The Humanity of Cities que a ideia de que a vida nas cidades é desumana advém dos estereótipos que têm sido construídos em torno de generalizações sobre a cidade no singular, ocultando a diversidade que existe entre elas. Dizia ele, as cidades devem ser pensadas no plural e a sua humanidade só pode ser compreendida através de uma visão que integre os acontecimentos de pequena escala, do cotidiano, com as realidades mais massivas de larga escala. Como é que isto... Espera. Ok. É os dois. Do mesmo modo, os lugares que constituem as cidades devem ser pensados também no plural. Abordar etnograficamente a vida urbana numa perspectiva escalar permite estudar os lugares e tempos em que ela acontece, não em torno de unidades socioespaciais fixas num determinado território, mas como unidades de espaço-tempo atravessados e moldados por elementos transversais que ligam o microlocal ao global. O conceito de escala é, pois, e passo a citar, uma citação de Glick, Schiller e Saglar, é um termo integrador que ajuda a conceptualizar a simultaneidade de múltiplas redes que constituem as relações espaciais. Fim de citação. Esta perspectiva relacional permite ligar as pessoas aos lugares com que se identificam, ajudando a perceber as dinâmicas identitárias entre o que permanece e o que muda, assim como as potencialidades de transformação das sociedades urbanas. Neste sentido, pensar a diversidade das localidades urbanas ou dos lugares urbanos implica sempre valorizar a sua dimensão mais intangível e imaterial, aquela que não é quantificável nem mensurável, que normalmente perdura no tempo e que produz aquilo que normalmente se designa como identidade de lugar, diferenciando as várias localidades entre si. Vários conceitos têm sido usados para caracterizar esta identidade e os espaços concretos, espacial e temporalmente situados. Uma destas expressões é dada por um antropólogo, sociólogo, Gerald Suttles, que falou em 1984, num texto que ele publicou com este nome, a textura cumulativa da cultura local urbana, que é um conceito muitíssimo interessante, ou patine da cultura local, em que, no fundo, ele está a defender a ideia que as cidades, à medida que envelhecem, é como se tivessem um genoma herdado de artefactos físicos, de símbolos, de significações, e que isso é importante estudar, porque é isso, no fundo, que diferencia as cidades entre si. Um outro conceito que me parece bastante interessante é um conceito muito trabalhado por uma antropóloga chamada Caroline Bretel e que fala do etos cultural das cidades, ou etos urbano.
ou seja, é uma espécie de algo que está na consciência coletiva das cidades, enfim, isto é um bocado excessivo talvez, mas no fundo ela define este ethos como um conjunto de valores que moldam a vida urbana e que fazem, no fundo, a diferença entre as várias cidades e entre lugares dentro das cidades. Ou, para citar ainda um outro, desculpem, isto não devia acontecer, mas às vezes acontece, para citar uma colega que vai também participar desta conferência, Sharon Zukin, que todos conhecem, quando fala do sentido da autenticidade como algo que as cidades têm e que tem a ver com a diversidade social que existe no seu interior e que dá, no fundo, esta diversidade que dá à alma das cidades. Enfim, podemos falar em outros conceitos parecidos com este, estou-me a lembrar de um de Ulfna Arnertz, que é um antropólogo urbano e que fala da organização social do significado nas cidades, mas no fundo aqui o que estamos a tentar apanhar, de alguma maneira, agarrar, são noções interessantes que chamam a atenção para a importância da história e da memória coletiva, seja lá ela o que for, essa memória coletiva, na construção da identidade e visibilidade dos territórios urbanos, complementando aquilo que, numa outra perspectiva mais individual, muitas vezes tem designado como o sentimento de pertença, ou de belonging, ou o sentimento de ligação a um território. Bom, finalmente, queria só referir ainda uns autores, espero que vejam a referência em baixo, Molotsk e outros dois autores, que propõem o uso de duas noções, caráter e tradição, e que ajudam a perceber as idiosincrasias das localidades urbanas, a sua coerência e continuidade. Como bem explicita Paulson, que é uma destas autoras, num outro texto, ela diz que é muito importante identificar as realidades materiais e sociais dos lugares, assim como os significados que lhes estão associados, porque isso nos ajuda a compreender como se constrói a identidade dos lugares urbanos. Bom, feita esta introdução, o objetivo deste paper é refletir sobre o processo de visibilização pública de dois territórios urbanos, e agora entro na minha investigação empírica, um bairro popular em Lisboa e um bairro étnico na área de Boston. Bairro popular e bairro étnico devemos pensar sempre com aspas, porque não são categorias analíticas, são, de certa forma, categorias émic, como dizem os antropólogos, e com uma grande margem de ambiguidade. Estes dois conceitos surgiram a partir de duas pesquisas, uma primeira sobre a construção cultural e social dos bairros populares na cidade de Lisboa, que eu fiz a partir do estudo de caso de um bairro, e foi um estudo realizado entre 1990 e 96, a outra investigação que ainda está em curso, iniciou-se em 2009 e tem estado a trabalhar aí o processo de emergência e afirmação de uma identidade que eu resolvi chamar de pan-etnolinguística de Portuguese speaker em Boston e que tem o seu foco difusor numa pequena área da cidade de Cambridge, que é uma cidade vizinha de Boston, onde a etnicidade portuguesa tem adquirido uma visibilidade assinalável. O principal risco desta reflexão cruzada decorre não tanto dos contextos serem profundamente diferentes, como é óbvio, mas sobretudo porque a reflexão sobre Lisboa tem um nível de sedimentação que a reflexão sobre Boston, ainda em curso, não tem. Contudo, sem querer comparar o incomparável, ambas têm um enfoque teórico-metodológico semelhante e o enfoque foi partir de lugares concretos para a exploração etnográfica e histórica em torno de criações identitárias. Assim, a relação entre os microterritórios ao nível da rua e de algumas instituições de referência é o que me permitiu avançar nesta reflexão que usa o bairro popular lisboeta, por um lado, e o bairro étnico português, por outro, como matéria empírica para uma discussão sobre os significados e dilemas da identidade do lugar. Então, vou começar por falar de Lisboa.
A ideia de bairro popular, criado e fixado no imaginário urbano português durante o regime fascista do Estado Novo, que foi um regime que durou, enfim, entre 1933 e 1974, desempenha ainda hoje um lugar central nas narrativas identitárias da cidade de Lisboa, apesar da mudança de regime político em 1974, para uma democracia em Portugal. Esta categoria urbana de bairro popular foi-se definindo através da difusão de uma ideia de Lisboa-comunidade composta por uma diversidade de pequenos bairros olhados como aldeias. Lisboa foi assim olhada como um microcosmo de um país marcadamente rural, englobando um conjunto finito de bairros antigos, maioritariamente situados no centro de Lisboa, e que ao longo do século XX têm sido objeto e têm participado de um complexo processo de patrimonialização e quase musealização do popular urbano lisboeta. Por exemplo, em termos turísticos, isto é muito importante na cidade de Lisboa. As festas dos Santos Populares, o que se chama Santos Populares em Lisboa é, no fundo, os Santos de Junho, Santo António, São João e São Pedro, foram uma peça-chave na tematização destes bairros, tanto ao nível da fixação das suas designações e referências simbólicas, das suas territorialidades, do seu tecido associativo local, como também na produção de práticas e representações urbanas expressas em certos estilos de sociabilidade bem visíveis no espaço quase doméstico da rua popular e tradicional. A organização de arraiais nas ruas destes bairros e o concurso das marchas dos bairros populares, em que cada bairro desfila representado e apropriado por uma única das suas associações locais, são os dois elementos base em que assentam estas festas populares, que desde o início dos anos de 1930, com algumas breves interrupções, acontece todos os meses de junho em Lisboa. Estas festas são organizadas pelas associações locais, uma por bairro, que mobilizam parte dos habitantes, mas também não habitantes destes bairros, e são financiadas na sua quase totalidade pelo Governo Municipal, pela Câmara Municipal de Lisboa. O reconhecimento do fado como património imaterial da humanidade pode ser visto, aliás, como parte deste processo mais amplo de construção de uma memória popular urbana. Portanto, o fado, creio que toda a gente sabe mais ou menos o que é, um tipo de canção popular urbana que tem por referência a cidade de Lisboa. Bom, estas foram algumas das conclusões da pesquisa histórico-etnográfica que começou por ser um estudo de caso de um bairro concreto, o bairro da Bica, e acabou por analisar o processo de construção política e ideológica da categoria bairro popular ao longo do século XX em Lisboa. Embora este bairro tivesse sido escolhido por ser um dos bairros mais pequenos e mais bem delimitados por fronteiras naturais que o encravavam e o encravam numa das colinas de Lisboa, à beira-rio, o objeto ia para além dele e definiu-se em torno do processo de construção deste bairro típico de uma cidade, o que significava que desde o seu início era o bairro e a cidade que estavam em questão, uma vez que o primeiro aparecia como símbolo e emblema da primeira que se revia naquele, obrigando a uma visão sistémica relativamente aos outros bairros populares e à própria cidade de Lisboa. A análise das vivências endógenas do bairro, mas também da produção de uma visibilidade pública que o tornaram um ícone e património da própria cidade, obrigava-me a focalizar a escala de observação e de análise na relação entre as várias dimensões materiais, sociais, simbólicas, que em conjunto caracterizavam este bairro, integrando uma espécie de pool de características partilhadas com outros bairros que também eles tipificavam a cidade. No caso da Bica, a rua surge como um elemento estruturador desta sociabilidade pública, tanto na evidência etnográfica da observação do cotidiano e acompanhamento das festas e sua organização, como na análise dos dados históricos, tanto ao nível desta mesma festa, como da constituição das redes familiares, que se sobrepõem em boa medida às redes de vizinhança, vicinais.
A tentativa inicial que no meu trabalho de campo fiz em definir territorialmente o bairro da Bica levou-me ao seu coração, a calçada da Bica Grande, que é esta imagem que nós vemos, uma fotografia antiga dos anos 40 e uma fotografia já dos anos 90, e que esta rua considerada unanimemente pertencer à Bica e considerada ser o seu coração, e era aqui, continua a ser, onde toda a estratégia de afirmação simbólica do bairro se definia. Era esta rua que polarizava mais duas pequenas ruas, as que eram, portanto, eram apenas 3 ruas, as que eram enfeitadas para o arraial. Era nestas 3 ruas que residiam os elementos da maior família que consegui identificar no enorme mapa genealógico, feito a partir de cruzamento de informação entre registros de nascimento e entrevista. Era também esta família que controlava, em grande medida, os destinos da associação que organizava a marcha, o Marítimo Lisboa Clube, e que ficava situado exatamente, e fica, no meio desta rua. Enfim, podemos dizer que era precisamente nesta rua que se decidia toda a estratégia de visibilização deste bairro e que se decidiu, de certa forma, a sua construção como bairro popular através da reinvenção, negociação e cristalização de um conjunto de tradições escolhidas e partilhadas com a cidade. Em síntese, o que a análise cruzada etnográfica histórica do bairro da Bica me permitiu foi identificar um conjunto de características físicas, tanto naturais como urbanísticas, desde a proximidade ao rio, as ruas íngremes com perspectivas de anfiteatro e o edificado muito antigo, com mansardas e lojas a dar diretamente para a rua, como também a identificar características sociais e simbólicas, como o facto deste bairro ser ocupado por estratos socioeconómicos baixos, o facto das redes de vizinhança serem muito densas e muito sobrepostas a redes de parentes e amigos, enfim, todo um conjunto de características que me lembram uma noção que um colega meu, sociólogo, de Lisboa, António Firmino da Costa, avançou a propósito do bairro da Alfama, que é um outro bairro popular de Lisboa e que ele estudou, que é a noção de quadro de interação local e que ele define como sendo, no fundo, o que caracteriza o conjunto de traços de natureza morfológica, relacional e simbólica e que se pode aplicar a certo tipo de bairros em Lisboa e que explicam em boa medida, digamos, a coerência da imagem e a visibilidade pública destes bairros. Bom, passamos então agora ao caso do estudo que neste momento estou a fazer sobre Boston, portanto vamos saltar, atravessar o Atlântico e vamos parar a uma pequena região dentro da cidade de Cambridge, que é uma cidade vizinha de Boston, e onde se encontra uma espécie de bairro étnico português. Eu digo uma espécie porque as coisas não são assim tão claras. Bom, e então eu gostava de começar por referir um guia sobre Boston, um guia gastronómico de comida étnica em bairros de Boston e arredores, e onde esta zona aparece com a designação de Portuguese Boulevard, e aparece toda uma descrição do bairro português de East Cambridge. Efetivamente, é digamos um bairro num conjunto de 13, como vocês podem ver neste slide, que no fundo retira o índice deste livro. Efetivamente, Cambridge Street, que liga Boston do outro lado do rio Charles à Universidade de Harvard, portanto é uma rua central nesta cidade, atravessa o coração da área onde se fala português. Há um conjunto de instituições chaves, como a Igreja Católica Romana de Santo António, a Escola Portuguesa ao lado da pequena biblioteca pública dedicada à língua portuguesa. Há restaurantes, mercearias, padarias, lojas e todo um conjunto de empresas, associações e clubes, maioritariamente açorianos, mas também há um conjunto de manifestações
umas mais ritualizadas, outras menos, de festas, de desfiles, parades, que tornam este território o marcam com sonoridades, cheiros, cores e sabores portugueses e brasileiros, e tornam este território um excelente ponto de observação para uma abordagem etnográfica. Para lá da percepção global deste espaço como sendo caracterizado pela ocupação portuguesa, torna-se difícil aprofundar qual o significado deste termo que historicamente se tem transformado fruto de alterações demográficas, económicas e sociais. É ilustrativo desta aparente confusão o facto desta autora, da própria autora deste guia gastronómico que eu referi há pouco, não conseguir discriminar as nacionalidades que estão em causa quando afirma, diz ela, passo a citar, este é um bairro de classe operária, um working class neighborhood, onde nós podemos encontrar o elan ibérico e mediterrâneo. Os habitantes mais antigos eram portugueses e italianos. Os recém-chegados vêm dos Açores, de Cabo Verde, do Brasil, e todos eles países em que se fala português. Na verdade, a realidade é um pouco diferente. Para além de não se poder considerar East Cambridge, já não é, portanto, já não se pode considerar como um working class neighborhood, também os dados relativamente às origens dos imigrantes se baralham. Contrariamente à imigração brasileira para a Nova Inglaterra, que foi iniciada nos anos de 1990, a imigração portuguesa é muito mais antiga e remonta ao final do século XIX. Composta maioritariamente por populações provenientes das ilhas atlânticas dos Açores, Madeira e de Cabo Verde, que foi colónia portuguesa até 1975, esta imigração concentrou-se em algumas das maiores cidades industriais a sudeste do estado do Massachusetts, mas também em Boston, Cambridge e Somerville. No entanto, enquanto que nessa região a sul de Boston, em torno de cidades como New Bedford ou Fall River, ficou a maior concentração portuguesa e até é conhecido como o Portuguese Archipélago, portanto o arquipélago português, e aí há todo um conjunto de trabalhos que estudam a imigração portuguesa. Sabe-se muito pouco sobre a história de fixação das populações portuguesas nesta pequena área que fica entre Boston, Cambridge e Somerville. Um dos factos, e que é conhecido como o Portuguese Boulevard, portanto, no fundo temos aqui o tal arquipélago português, da imigração portuguesa muito antiga, e este mapa dá conta da distribuição da população da imigração brasileira, claro, é 100 anos, digamos que é muito mais recente e também muito mais dispersa. Um dos factos que tornam esta pequena área, e aqui vemos esta pequena área precisamente que liga Boston a Cambridge, um dos factos que tornam esta pequena área particularmente interessante é que nesta ligação entre Boston e as pequenas cidades vizinhas de Cambridge e Somerville se concentra a mais recente imigração brasileira, o que se relaciona com a força com que a nova categoria de Portuguese Speaker tem emergido. Efetivamente, esta é uma renovada categoria que se tem acrescentado às categorias de Portuguese, Açorian, Cape Verdean, mas sobretudo à categoria de Portuguese American, que na realidade, em termos de identidade nacional, ou seja, binacional, é a categoria mais relevante de todas. É bem verdade que a imigração brasileira alterou o panorama de língua portuguesa antes dominado pela variante açoriana. É neste contexto que a categoria Portuguese Speaker alargou os seus contornos, passando a incluir a variante do português do Brasil. E o facto mais interessante é que o rótulo, o label Portuguese, tem reemergido vigorosamente nos últimos tempos, embora haja uma pequena nuance, é que passa de Portuguese para Portuguese Speaker. Resumindo um pouco, não é tanto a demografia local que explica esta renovação. A MAPS, significa Massachusetts Alliance of Portuguese Speakers, é uma associação que presta serviço social sobretudo a imigrantes Portuguese Speakers, que significa sobretudo imigrantes
brasileiros e que resultou da fusão de duas associações nos anos 90, luso-americanas, muito relevante em todo o tipo de atividades que publicitam o Portuguese ou o Portuguese Speaker. Sobretudo, tem liderado um processo identitário em torno desta ideia de Portuguese Speaker desde as 2 últimas décadas, em torno, nos momentos do recenseamento nacional dos Estados Unidos da América. O staff desta associação é multiétnico, com uma maioria de pessoas de ascendência portuguesa, cabo-verdiana e brasileira, e tem sido uma das organizadoras mais constantes do desfile do Dia de Portugal. Nós vemos ali uma fotografia. Portanto, digamos que tem contribuído muito para a visibilização pública na rua e através do seu trabalho relativamente a este Portuguese, uma Portuguese Speaking Community, de certa forma. A Igreja de Santo António é a outra instituição muito importante, que é a sede da paróquia portuguesa, fundada em 1902, e que é um marco neste território, portanto, desta pequena cidade, tanto para a comunidade luso-americana, como também, mais recentemente, para a comunidade brasileira católica. A atual igreja é um edifício moderno, amplo e espaçoso, que substituiu uma igreja antiga que havia na mesma rua, situada uns metros abaixo de onde fica agora este edifício, e, portanto, a sua construção foi paga pela comunidade luso-americana a partir de finais dos anos 70 e a partir de mais ou menos dos anos 80 foi quando foi inaugurada. Bom, esta igreja, para além das atividades normais religiosas, é nesta igreja que se dão as principais festas Portuguese American, dos luso-americanos e dos brasileiros. E isto, sobretudo, nos meses de maio e junho, que são os momentos para as festas em português e que estão muito dependentes da tradição luso-americana, bem visível neste território. O mais interessante destas festas, agora não dá para, este é o último slide, não dá para entrar em grandes detalhes, mas olhando a um nível muito micro e a partir de dentro, o que se vê é que estas festas acontecem absolutamente em paralelo, no mesmo espaço, mas sempre em momentos diferentes, e são festas diferentes. Ambas as comunidades, a luso-americana e a brasileira, usam os mesmos espaços da igreja, mas negociando e fazendo as coisas autonomamente. A festa brasileira, uma das mais importantes, é a festa junina, que invoca as várias regiões do Brasil, portanto, e acaba por dar visibilidade a uma identidade nacional, de alguma forma, relacionada com o Brasil. As festas luso-americanas, no fundo, são festas açorianas, portanto, a identidade portuguesa ali aparece muito associada, fica quase que submergida debaixo da identidade açoriana. Bom, em síntese, ambas estas instituições estão situadas numa mesma rua, muito próximas, a MEPS e a Igreja de Santo António, e participam ativamente, através das suas atividades cotidianas e festivas, na visibilização pública de um território tradicionalmente português e lusófono. Em ambos os casos, e agora vou concluir, só mais, se calhar, 5 minutos, em ambos os casos, tanto em Lisboa como em Boston, o que a evidência etnográfica nos mostra são microterritórios de sociabilidade polarizados por certas instituições, associações, igrejas, outras, que, através de atividades festivas, religiosas, políticas, contribuem para a produção e amplificação de certas visibilidades identitárias de tipo tradicional e popular, no caso de Lisboa, ou do tipo étnico, no caso de Boston. De Cambridge, mais concretamente. Tanto em Lisboa como em Cambridge, as festas são a principal atividade que alimenta esta visibilidade, tanto para o imaginário popular típico como para o imaginário étnico. Assim, mais do que e esta conclusão breve que queria chegar, mais do que o que nós percebemos com isto é que mais do que o bairro, mais do que uma entidade tangível,
é uma representação, é uma espécie de espaço, é algo que tem uma definição muito incerta e cuja escala é muito difícil encontrar. Ajuda-nos, de qualquer das formas, a pensar a diversidade urbana, tanto no caso de Lisboa, cuja diversidade é cristalizada em torno de uma narrativa tradicionalista e popular e que valoriza a permanência e um tipo de continuidade, de certa forma, fixista, como no caso de Boston, o bairro étnico nos ajuda a pensar a cidade, neste caso a cidade de Cambridge, através de uma narrativa em torno dos valores da multiculturalidade e da etnicidade em transformação. As características únicas de cada um destes lugares, que cumulativa e repetidamente se vão reproduzindo e até transformando, constroem-se num diálogo com a própria cidade a que pertencem. As mobilizações da história, do passado e da memória fazem parte deste processo e alimentam o imaginário, por vezes de forma contraditória entre si, à medida que ele se vai desenvolvendo, sempre com sentidos políticos, da ação coletiva e de produção de coerências simbólicas eficazes. A emergência e continuidade do bairro popular da Bica, em Lisboa, faz sentido no contexto de uma narrativa urbana mais ampla, que faz desta diversidade, portanto, da diversidade dos seus bairros e da semelhança de alguns deles, a sua marca de identidade própria. Do mesmo modo que o bairro português de Cambridge é produzido em grande medida pelo dinamismo identitário de uma cidade que se orgulha da sua diversidade étnica e multicultural. Portanto, concluindo, no fundo, as características dos lugares moldam também a ação local, da mesma forma que a ação coletiva, mediada por instituições e indivíduos, vai moldando os lugares física, social e simbolicamente. Por isso, a complementaridade entre perspectivas etnográficas e históricas ajuda a perceber como a memória coletiva trabalha como um processo e não como uma coisa que já existia, e como a identidade social se constrói atribuindo diferentes significados a um mesmo lugar. Entre os lugares vividos, microlocalizados como rua, instituições, eventos e os lugares representados, o bairro, a cidade, a região, a nação, está todo o funcionamento de uma sociedade. Portanto, no fundo, o que este slide tenta mostrar de alguma maneira é que é num nível muito micro-territorial que os movimentos da ação coletiva se produzem e que normalmente, logo a partir deste nível, muitas vezes nós queremos definir como uma unidade socioespacial fixa, como é o bairro, por exemplo, já nesse nível estamos num nível muito mais de representação do que propriamente no nível de ação coletiva e no nível de coletivo que se possa identificar de alguma forma. Peço desculpa de alguma confusão, pois o interessante será o debate. Muito obrigada. I just want to thank the organizers for this kind invitation. It's the third time I come to this beautiful city, all the time in this interesting period when it's very hot and very cold at a time. I never really lived a very hot day, so perhaps I still wait for another time and another visit. Walking into somebody else's space. This is what I want to talk about, and it's a part of a conceptual talk, and then I'm going to give you 3 examples. And I want to start with some sentences I wrote. Otherwise I won't read, I will speak freely. So my first paragraph is presuming that cultural heritage communities are open to every person who wants to step in, feel concerned, and perhaps take responsibilities, no matter where or when she or he lives or lived. Could we then conceive of past communities, meaning people who assemble to share a specific past, get attached to it, and take responsibilities as well? And how would we then conceive of the relation between pasts, spaces, and communities? How do we connect the locomotion, the movement,
to the apprenticeship to learn about other people's past? Will official sites and signs, monuments and sites of memory have more impact than private encounters with places and people? And who are the translators of local pasts to newcomers? So far, my introduction, and now let us see my slides. The first point to make is that the past is not just one unity. The past is a social construction, of course, and it's always constructed in the present when somebody speaks or writes about the past. And so I quote Jan Assmann, my own translation, the past is a social construction whose composition is a result of respective present frames of reference and needs for sense. The past does not present itself like naturally grown. It is a social creation. And then, looking at realities, you will quickly consider that it cannot be just one past if it is a social construction. It has to be several. So it cannot be conceived as an abstract totality, and this is why I propose to distinguish several kinds of pasts, depending upon the communities and the closeness you feel to one past or the other. So this is why I want to propose these three categories of me and my own past at home with my people, and then the neighboring pasts. This is the most interesting category because the neighbors are the closest and sometimes the first enemies. So it's close but not equal. And the alien or foreign pasts, maybe the pasts of countries where you never set your foot to, where you never went and perhaps never will go, but it could be interesting. And perhaps someday you would go there, and so it would be a foreign past. You would not really connect to it very emotionally, but you could grow accustomed and somehow you could attach yourself even to this kind of a past. Far away and perhaps close. So looking at these neighboring past category, neighbors can of course be neighbors across a boundary, a social boundary or a territorial border or frontier. This is how I propose to just make possible the thoughts are to think about neighboring paths between states, nation states and systems, political systems, because I'm going to give you examples about Berlin. That was one country but two systems when Berlin was split apart by this famous wall, between one territory and another, and a city and another, and of course one class and another. Let's not forget, with all this talk about ethnicity and nationality, class issues. So between one class and another, one group and another, and to go into detail between one person and another. Neighboring pasts may be quite interesting, even in families. And you would disagree thoroughly about the neighboring conception of something that you considered would be the same to everybody, but it is not. The next consideration to take into account if we speak about past and locality, place, and displacement or placement of people and movement is that locality and belonging of people to a local entity, to a place, is not something fixed for all the time. It can be dynamized, as I would call it in German. Supposedly this is not an English word. So this is how I propose to make a difference. Once again, I propose these four categories. You see it on the screen. And perhaps you may think about your hometown, about the old locals, these people who seem to have been there every time and have all the authority about the local past. And any newcomer, depending upon the personal and perhaps the family's behavior and upon the local shape of local society, newcomers may wait a long time to be admitted to the old school locals. So newcomers are new locals. And then there are those people who have been forced or have decided to leave the place. These are the former locals. Former locals in diaspora
who can come back because perhaps the system where they fled from has changed, and so they may come back, like in Romania perhaps, where the German Romanians left the country during the Ceausescu dictatorship and afterwards, and now can come back and be former locals and very annoying to local communities because they bring back something that has left the country already, and then they come back. So former locals who claim still authority without really taking responsibilities are an interesting entity. And then the non-locals, like me. I am a non-local in Sao Paulo. I'm a non-local in Paris. I'm a non-local wherever I go except in Berlin. So being a non-local does not at all signify that I don't attach myself. But I am not an old, nor a new, nor a former local. I'm just a non-local. And all these four categories can be shifting. You can move from one shade to the other shade of local belonging. And this is, I think, the most interesting case in locomotion and belonging to local communities. So the difference between affiliation and attachment is so important, because affiliation means that you need to have been born somewhere out of some family that already belonged, and this is affiliation. But if you're a newcomer of whatever newness, you may have this attachment and even feel concern without being of local affiliation. And I think this is a cause of permanent tension between newcomers and old locals, and I think this is a point to look at. So if you really wanted to attach yourself to another place and participate in the production of another past, what would happen? How do you move in? And how much time would you need to become local? And what are the shades of becoming local? Learning a little bit about the past, a little bit more about the past, become a researcher about the past in the place where you now live and you want to get attached. And will you be welcome or not as a foreign researcher into the past of somebody else? So, if we have now the locality and we have now the different pasts, comes the next question. Stories, and interpretation and transmission, of course. Stories do not tell themselves, and memory is not growing on trees just to cut them down. Memory is not lying ready for collection. Memory is something in the future, because nobody ever can remember something he or she has not witnessed, nor can he or she be reminded of it. First, the person has to learn and to know, and then memory is going to be in the future. So there is a missing link in all these theories on memory, starting up with Maurice Halbwachs, who never thought about it, and going on with Jan Assmann and all the others who speak and write about memory. There is always this missing link, because memory seems somehow to sink down to become cultural memory or communicative memory or whatever, and the active part of the transmission is lacking. And this is where I think some thinking is necessary, because transmission needs speakers and listeners, and time and space. You need someone who wants to tell, and you need someone who wants to listen. And those two may perhaps share one of these, what I call memorable moments, when somebody listens and somebody tells, and the shared memory is going to be in the future. Because the memorable moment is not the moment when you remember something, but the moment you will remember in future. And so the point is, who tells you what about events somewhere? So my students, and I'm very proud to show this, invented the figure of the translator. The translator, or the interpreter, is the person who chooses a color in the choice of colors in the place you talk about. And so the translator is going to transmit his color of the local story to the listeners, who are going to take on the same culture and carry it on. But somehow they might be discontent and go back to the whole range of colors and choose another one and become multicultural and multicolored and tell on the story. So it's a permanent transformation and telling on and transmission of story. And looking at the figure of the translator, of course, the translator is not necessarily always well-meaning. This is not all necessarily very good.
because translation can, of course, be distortions also. So it's not all very pleasant just looking at this model or this concept. So now I want to be for you a translator of 3 cases of neighboring, owned or foreign paths I stepped into myself, coming to Berlin, becoming historic buildings conservator in West Berlin in 1988 to live through this very interesting period of the wall coming down and all what happened afterwards. So, about neighboring paths in East and West Berlin, my first example. I should be precise about my own status. I was a totally non-local when I started to work in Berlin. I came from Western Germany. I was not a Berliner, I was not a Westerner, and not an Easterner. I was just from Western Germany. I was a stranger there myself. So, just have a look at Berlin as it presented itself after the Second World War. Berlin was split into 4 sectors, 3 of them Western, American, English and French sector, and one, the biggest on that, the whitest area on my map is the Eastern sector and the hinterland of this Eastern sector that belonged to the Soviet Union. And as the Cold War was lying in waiting, you can imagine that Eastern and Western sectors split apart. And this is how East Berlin, that is white on my map, and West Berlin, that is multicolored on my map, got split into 2. And long before the wall was built, East and West Berlin started to develop differently, because one was in a socialist country, the other was in a democracy. And somehow outside the real country, because Berlin had these 4 allied status, a very complicated status. In 1961, the wall was built. Here, one of the most prominent images of the Brandenburg Gate with the wall. So you can imagine that on one side and on the other side of that wall, life was completely different. Everyday life was different. Goods were different, stores and shops were different, life was different, policy was different, school was different. So in a way, the neighboring started there already. It was neighboring presence and not the same present they lived. And this would become the neighboring past of my first example. When the wall was opened first time in 1963, and people come from West Berlin, of course, not from East Berlin, could cross over, controlled on Bahnhof Friedrichstraße. They could just visit each other. I mean, just the Westerners could visit the Easterners, but the Easterners couldn't go out because this was the purpose of that wall. The neighboring presence and the alien presence just grew more and more, let us say, filled with tension. And this never stopped until the wall came down in 1989. So this political situation was the reason for what we call the contest between the 2 systems, best of socialism, best of democracy, in East and West Berlin, one against the other. And this was during the first decade mostly played within architecture and urbanism. So I show you the most famous example. In 1951 in East Berlin, the first big scheme to reconstruct the bombed out city was the Stalinallee, the new Magistrale. You see it, you look at the lower image, it shows you how violent this intervention was in terms of urbanism, because it just cut through the whole historic tissue of cadastre and plots, and just opened up this big avenue that was called the Stalinallee, because Stalin was still alive. So this was indeed, one side was the violence of the intervention, but then the result of it was kind of a beauty, I would call it, because this is the Stalinallee as it was opened in 1952. This photograph dates from 1954, shows the best of German history and the best for the workers, and palaces for the workers, Paläste für das Volk, for the people. And I would say this is not just the Moscow-influenced pastry style. It's a sturdy and solid building.
And, well, all the history of the Stalinistic style is complicated, and I will skip this now. And this is what it looks like now. Heritage, well kept, well restored, quite in good shape, and very much liked by all the Berliners. This was not easy to start with, but it is a reality now. So this was the Eastern best of chapter. Now let's look at the topography. The Eastern is on the right side, and now you see where the border was running, and these big white squares are the passages to go into East Berlin and out of East Berlin if you had the authorization. So we go and skip into the western part and look at West Berlin. Music would change, clothes would change, everything would change. And we are a little later because we are in 1957. 1957 was the time when this Interbau, the International Building Exhibition in West Berlin, took place. A spectacular show of modern architecture in West Berlin. Look at the urban shape. It was as radical as a transformation as on Stalinallee, but completely different, because the traditional cadaster and plots were all rearranged into a kind of a free flowing landscape of a settlement. And this, of course, is not just a different style, but it's a different manifesto, because the best of, in West Berlin, the best of democracy was freedom. Freedom of form, freedom of space, freedom in a political sense, and of course the Western identification and Western solidarity to the western part of Berlin. And this is what it looked like shortly after the exhibition. These are colored photographs of the exhibition period of 57 and 58. I know everything about Hansaviertel. I would take hours to go into details. I won't do it. I just tell you that you are facing the only Niemeyer we have in all Germany, which is this big, beautiful slab, looking not at all like Le Corbusier, but very much like Niemeyer. So this was the Western counterpart in this competition between the systems, and of course both projects are very high quality. But of course these are parallel posts and not the same, and perhaps I would not say parallel, but neighboring again. One more example to this contest between the systems. Art policy and art were just integrated into these opposing systems of, let us say, social usefulness and freedom of form. Looking into West Berlin, which would be my place of affiliation, being a Westerner, all the same from Western Germany, you would see the free form and the abstract art, the abstract big shape, the liberty, and this is called The Flame. The artist is Bernhard Heidegger, and it is the monument to Ernst Reuter, the very famous mayor of Berlin during the blockade, who gave that people of the world look at this stone, at the most famous speech you can ever listen to in Berlin. And it is his monument, and there is an inscription on the ground that tells us freedom can, peace can only exist in freedom. And so with this free form of movement and pathos, this is the Western part of art policy, and of course monument and commemorative monument. And now, it's Nike, and it's the flame, and it's the wind, and it's everything. So I think it's quite obvious. And this is quite obviously on the other side. This is Fritz Kremer's monument to the fighters in the Spanish Civil War, the only monument to this title and this purpose that exists in Germany, and celebrating the contribution of the Thälmann brigades to the Spanish Civil War. And looking closely at the sculpture, you would immediately recognize that the sculptor himself made a sculpture that shows that they could not win that war. It's a very complex figurative sculpture, but it shows what would be the art policy and the monuments policy in East Berlin. Figurative, easy to understand, and even easy to misunderstand, because the work is much more complex than the inscription and reception has been, and the connection to Guernica, the famous painting of Picasso, I think is quite obvious.
So far, the East-Western competition between the systems now belonging to history, and I made you walk with me into these spaces and into this past. I myself turned from a non-local, as I told you, to what I would now conceive of as an old local, because in East-West Berlin, after 1989, I was there from the first day. So I feel like an old local in unified Berlin. Let me go on to my next example. New locals, new neighbors, new pasts, about the migrant society in West Berlin, in former West Berlin. This is the Turkish migrants in Kreuzberg. I thought I knew that space. I knew there were these Turks and all these restaurants and all these people and the women with headscarves and all that. But I totally ignored that there was a past to collect there. I stepped into it and learned through my students, through a students' project and research project, and very much through the work of my assistant Gülşah. You see her on the left, little image on the lower range. This is Gülşah Stapel, my assistant, because they and she did these interviews. They discovered the history of the Turkish migrants. They discovered the places of attachment. They discovered sites of memory that had not even been recognized by the Turks themselves, because they did not consider they had any past. And they did not consider they had any memorial or memory places to name. But together with this research project, they started to remember, and this is what I show you. The popular myth that Turks never took part in any kind of political activity in West Berlin is completely false. They arrived in the late 60s, and all through the 70s, when everyone was still working in the factories, they were quite involved in trade unions and political parties. And there was even this German-Turkish Arbeiterchor, workers' choir, performing in a place, the old Bethanien hospital. And of course, you could imagine what they sung, the Internationals, the Internationale, and more of this kind, Arbeiterlieder. And look at the audience, they were just not quite alone. And so this happened in 1975. No one knew about this. And even those who sang didn't know about it anymore, because they didn't take this for something interesting. But it was the Berliner Festwochen, quite a high culture event, and it was connected to exhibit Mehmet in Berlin, and Mehmet came from Anatolia. And there is more, of course, Cottbusser Tor, Neues Kreuzberg-Zentrum. This is a place where Turks live and sell and play and go to the first and oldest cafe. And this little image on the left side below is the famous Gecekondu. Something that has been built not quite overnight like in the Osmanian Empire, that it would be respected, but it looks like a sham building, and it's very famous now because it has been built by a Turkish worker who just wanted to grow his onions somewhere on an area that belonged to East Berlin but was on the western side of the wall. So no one really could pull down that building because the Eastern Authority wouldn't go there and the Western Authority had no authority. And this is how it survived, and now it survives as a landmark of nowadays the Turkish migrants' history. And on the right side, a very discrete part of the sites of remembrance in Berlin concerning the Turks. It's a contested space. It's Steinplatz, where in 1921, Talat Pasha, who was held responsible for the deportation and murder of all the Armenians, was killed by an Armenian student. And you can imagine that Turks and Armenians discuss about this place. And they both want to claim it and both want to put up memorials, and none has been authorized. And I think this is not a bad decision.
how to look at Kreuzberg and how to develop a methodology, how to tie these stories to places. This is the mapping we introduced into our project to look at Remzi Karatas and his little garden, cultivating the urban wasteland that he was finding. And on the other side is the monument to Jalalettin Kasim, a Turkish teacher who got killed by right-wing Turkish people in 1980 and got this memorial built up at Kotbusator as well. So you have the map, you have the events, you have the image, and this is how you can step into this past by stepping to these places and perhaps learn about it if you have the translators. And this time there is a medium, there is a monument. So it's not a talking translator, but a pose translator. And then there is Kreuzberg Museum, the new installation, Ortsgespräche. Ortsgespräche is the German word for a local communication on the telephone, and transforming the ground of the room into the map of Kreuzberg. And they have numbers there, and they have headphones, no, not headphones, talking heads, where you can listen to a thematic way or a personal way. And then if you cross somebody else on a crossing point, you can change over and choose another theme or another person and go with this person again through this little labyrinth on your ground floor. And if you think that important things are not mentioned, you may complain and fix it to a board, and perhaps they will change the program. So this is the miniature map to walk in, and of course to put your feet into these little plastic blue things to keep the map from getting dirty. So far for my Turkish topography. I walk there without knowing, and now I walk there knowing a little more, but I still need a lot to know and to learn and to remember and future. My last example, a path to share for all Berliners, all new, former, non-locals, visitors, whoever. And this is the open-air exhibit that is now on show in Berlin, throughout many places in Berlin, called Zerstörte Vielfalt. It's difficult to translate for me. It's destroyed, not multitude, but multifoldness, if this is a word, and you will discover what is meant. Zerstörte Vielfalt shows in different places in the city who had to leave the city because of the Nazi regime, starting in 1933 and ending later. Again, the map to show you where all these Litfast columns, you use them in public space for advertising, and now this has been chosen as a medium to display the exhibition, and the map shows where these exhibition points are chosen, very often just closely linked to places where stories could get connected into the urban space, and with one central place where everything is resembled. This is in Lustgarten in front of the Altes Museum, just in the core of the city center. What is the idea about this? It's to show who had to leave Berlin and why and where is this person lacking. And of course most of them would anyway be dead, but some of them died just before they had to. And because of deportation, some had to leave the country and couldn't stay in Berlin, so Berlin got poorer. And this is Zerstörte Vielfalt. Berlin lost people. People could be still there if this had not happened. So this is why Zerstörte Vielfalt has been chosen. You look at the KaDeWe, the most important and most interesting and most famous Berlin department store, and the person you see here is Hermann Tietz, who was, Georg Tietz, his son, who was the owner of the KaDeWe. And just in the same place you learn that this was the owner, that he had to leave the country, that he was disowned, and that he became somehow a citizen of Liechtenstein, but this didn't help either. So he lost his whole property.
represented on one of these columns in one of these places are all together in one big ensemble of a lot of Litva soil. And now looking at these people, I knew that Max Reinhardt had to leave Austria. I knew myself that Walter Benjamin fled Berlin and died in Portbou. I knew that Otto Klemperer had to leave the country. I knew that Hans Otto, the person on the right below, had been killed by the Nazis. I knew all this, but I had no place to attach them to. And so, no, of course, this is an imagined space because it's an exhibition, but somehow it was a very, very strong experience for myself to step nearer and to see these faces close up and to learn about Iva, the photographer who got killed in, I don't know, Sobibor, I think. And this one was a big, big poster in my subway station for several weeks. And I met this man with the dog every morning and every evening. And every evening and every morning it's hit in my stomach that Kurt Lilien was killed in Sobibor in 1943. So without ever having met him, and I didn't even know he existed, I somehow felt that I was stepping into his past. And he became part of my past, but my past was in the future and not in the past. My last image, and this is what it looks like, and this is what people look like when they look at these columns with all these persons, Amis from Berlin. Well, I told you, I thought I knew about this, but somehow I didn't feel it, now I do. And perhaps you do. And with these Foreigns of Litva's columns, it is an artificial space, of course, because it's not where it all happened, it's where they all gather to mark their absence. And I think this is a very strong point of topography and of pasts and of present and of transmission, because all these Litvas columns have, of course, been invented. There are translators behind them. They hide behind the columns. No one talks. You read and look. But this is, I think, a very strong, let us say, means of transmission and translation. And now, what I did to you today. I transmitted my own experience of neighboring pasts, grades of local attachment, and thus, if I'm lucky, perhaps I created something like a memorable moment for you that you will remember in future times. And so the shared past will always lie in the future. Thank you. Boa tarde a todos, a todas. Queria começar agradecendo a organização do evento, a NAPSE, em particular a professora Freia, pelo convite. E eu vou falar um pouco para vocês sobre a questão da cidade de Paris, tal como ela foi compreendida por Guy Debord e, portanto, o processo de devir mercadoria da cidade e a questão, portanto, da sociedade de consumo e da alienação capitalista. E eu inicio me referindo a um palíndromo, que foi um título de filme do Guy Debord, que em latim eclesiástico, Ingirum imus nocte et consumimur igni. Que isso é um palíndromo, quer dizer, ele pode ser lido tanto da esquerda para a direita quanto da direita para a esquerda, ele quer dizer exatamente a mesma coisa, então uma espécie de enigma da linguagem e que é um enigma também da memória, esse ir a vir do passado e do presente. E para caracterizar esse enigma, quer dizer, é um palíndromo que também é uma charada, é uma espécie de adivinha, e porque a tradução é o que gira em círculo e é consumido pelo fogo, né? E eu cito também a maneira do Fagundes Varela falar dessa questão, e ele diz: quem és tu, pobre vivente, que passas triste sozinho, trazendo os raios da estrela e as asas do passarinho? São as mariposas, né? Então, pela brevidade da vida e pela fugacidade da existência, tanto das mariposas quanto dos vagalumes, ambos desaparecidos da grande cidade, no processo justamente de gentrificação da cidade, quer dizer, da sua transformação de campo ou de cercanias em mundo urbano, capitalista,
é que eu cito uma passagem do Pasolini, quando ele fala também da cidade, né, dessa transformação da cidade em mundo extremamente iluminado, né? Então, Pasolini anotou: no início dos anos 60, por causa da poluição atmosférica e, sobretudo no campo, por causa da poluição das águas, rios de um azul translúcido e límpido dos canais, os vagalumes começaram a desaparecer. Foi um fenômeno impressionante e fulgurante. Depois de alguns anos, não havia mais vagalumes. Hoje é uma lembrança um tanto pungente do passado. Então, hoje nós temos, em vez da luminescência dos vagalumes, a luz, como diz Debord, a luz crua, cruel e feroz da mercadoria. A relação das falenas com a cidade de Paris e da metáfora da destruição da cidade dos anos 1950, para a qual concorreu a temporalidade mercantil que tudo destina ao desaparecimento, é assim caracterizado por Debord. Havia, então, a margem esquerda do Seno, a margem esquerda do Seno, o Quartier Latin, é o bairro intelectual, é o bairro da Escola de Medicina, da Escola de Belas Artes, da Sorbonne, enfim, é o lugar cultural da cidade e histórico. E ele diz, então, ele faz sempre desvios de textos clássicos ou de filmes clássicos para os seus interesses. Então, ele diz, havia, então, nesses anos 50, algo que desapareceu: não se pode entrar duas vezes no mesmo rio, nem tocar duas vezes em uma mesma substância perecível no mesmo estado, citando, obviamente, Heráclito. Um bairro onde o negativo tinha a sua corte. Paris, nos anos 50, não havia perseguido e dispersado seus habitantes. Havia ainda um povo que por 10 vezes fizera barricadas e pusera em fuga reis. Era um povo que não se deixava comprar por imagens. Aqui é também um desvio de um dos versos da Divina Comédia do Paraíso, quando Cacciagula, que é um ancestral do Dante, ele se refere a Florença antes de ela ter sido destruída. Então, ele diz, antes de ser destruída, ele compara Florença com a destruição de Sardanapalo, de todo o seu harém. Então, ele diz, na Divina Comédia: as casas não estavam desertas. Sardanapalo ainda não viera mostrar tudo o que se pode fazer dentro de um quarto. Quer dizer, é a referência ao massacre promovido pelo imperador assírio das coisas que ele mais amava, né? Das suas concubinas, dos seus cavalos, dos seus serviçais. Ora, então, ele está atribuindo a mesma destruição para a cidade de Paris que aconteceu na Florença e na Assíria do passado. Então, não por acaso, o maio de 68, que se reivindicava dos situacionistas e de Debord, exprimiu seu apego ao Quartier Latin, então esse bairro das universidades, e a Paris de 1978, que é a data da fita, em Gironimos, né, é a das mercadorias, do espetáculo e das fantasmagorias, mas no sentido que Debord ele deturna Marx, quer dizer, ele desvia também o pensamento de Marx. Se para Marx o trabalhador produz mercadorias e estas fetiches, para Debord são as fantasmagorias que produzem mercadorias, porque o espetáculo é, segundo ele, a inversão da vida real. Porque também a abundância capitalista pode bem garantir a sobrevivência, mas não a vida. O capitalismo é sempre alienante, mesmo quando a pobreza em massa diminui, uma vez que, sob a hegemonia do mercado, diz Debord, as pessoas vivem de tal maneira que a sua própria vida lhes escapa. Em particular, os homens são expropriados de seu tempo. Este, não podendo ser estocado como qualquer outra mercadoria, é confiscado pela sociedade do falso generalizado, do valor de uso que se converte em valor de troca, no qual a vida se consome. Emblema deste cenário são as mariposas. Por sua fragilidade, são elas existências de uma materialidade imaterial, quase espíritos, com pequenas almas errantes que, em seu voo incerto, à noite, são espectros em miniatura. Se as mariposas são a memória de uma aparição, elas metaforizam o instante fugidio da iluminação política e poética, o détournement, a ruptura.
Afastando-se, assim, da maneira propriamente francesa de engajamento intelectual, Debord dissocia a revolta política de qualquer organização partidária e não concebe a emancipação no registro do acesso a riquezas ou ao poder, mas evocando a potência revolucionária no registro da memória, como protesto capaz de configurar o futuro. Por isso, ele cita o Príncipe de Maquiavel. E a citação que Debord faz do Príncipe é o seguinte: quem se torna soberano de uma cidade acostumada à liberdade e não a destrói, pode esperar ser destruído por ela, pois ela sempre encontrará um pretexto para a rebelião, em nome de sua liberdade anterior e antigos costumes que jamais são esquecidos, apesar da passagem do tempo ou qualquer benefício recebido. Não importa o que o soberano faça ou que precauções tome, os moradores nunca esquecerão aquela liberdade dos costumes, a não ser que sejam perseguidos ou dispersados. Esse povo de Paris, que se rebelava contra os reis, eram também os frondistas. A Fronda foi uma guerra civil que aconteceu no século XVII, sob Luís XIV, em Paris, na França, entre os aristocratas que não se queriam curvar ao poder real que queria centralizá-los em Versalhes. Eles tinham uma vida urbana, eles eram citadinos, eles não queriam ir muito independentes, então esses frondistas foram perseguidos e massacrados pelo rei. Altivos não se curvaram a Luís XIV, que lhes impôs Versalhes, acostumados que estavam à vida na polis, na cidade, no sentido cívico da esfera pública da época. Vencida a Fronda, a vida pública ganha o sentido da vida cortesã, o viver em público, onde dominam as aparências e a dissimulação. E na Paris contemporânea, vencida também, seu povo foi, diz Debord, perseguido e dispersado de seu centro. A memória previne reunir os acontecimentos sob um único princípio explicador, seja ele a luta de classes, a tomada do poder, a injustiça ou o fim da história, reavendo sua potência alucinatória, sem a solução fácil de mudar a desordem das coisas, desse mundo conturbado e contraditório. Por isso, a memória desempenha função crítica, uma vez que traz de volta a polis grega, a urbs romana, a cidade-estado florentina e a Paris de 1950, a Paris capital cultural da Europa. A Paris da vida política e das revoluções estéticas desaparece para Debord da mesma doença que afeta hoje todas as grandes cidades, tomadas diretamente na lógica da mercadoria. Mas, diz Debord, Paris tinha mais a perder do que qualquer outra. É uma grande fortuna ter sido jovem nessa cidade, quando pela última vez ela brilhou com um fogo intenso. Não se havia ainda visto, por responsabilidade do governo, o céu se obscurecer, o bom tempo desaparecer e a falsa bruma da poluição cobrir permanentemente a circulação mecânica das coisas neste vale desolado. Aqui, obviamente, o Debord faz uma referência a Baudelaire, porque Baudelaire foi um dos primeiros a falar da destruição da Paris no momento da sua eletrificação, tanto da iluminação a gás e depois da eletrificação. E Baudelaire diz: a Paris da eletrificação é uma cidade que desconhece os verdadeiros crepúsculos. Quer dizer, não é mais possível olhar o céu. E, obviamente, essa situação ela é identificada por Baudelaire no poema O Cisne e nessa ideia da destruição da cidade de Paris, que eclipsa, ao mesmo tempo que a visão das estrelas, da natureza, portanto, a cidade política que existiu, que é a cidade de Paris. A cidade de Paris é a cidade das três grandes revoluções: a Revolução Francesa, a Revolução de 1848, a Comuna de Paris de 1871. Quer dizer, essa França que aqui Debord se refere, a França dos exilados, origem do socialismo utópico, pátria de Quinet e Michelet, que abominam os tiranos, terra onde descansam os comunardos. A sociedade do espetáculo esteriliza o que é revolucionário, difundindo-o, uma vez esvaziado, do que nele havia de insurgente e subversivo. O que significa que a entronização das razões econômicas em todas as dimensões da vida e na subjetividade interfere também no campo dos desejos. Por isso, o poder da imaginação,
que ocupa um lugar em Debord semelhante à crítica da ideologia em Marx, é importante para a crítica dos moralistas e para Debord, e em particular Gracian. Debord foi um grande leitor dos moralistas franceses do século XVII, que eram aqueles príncipes frondistas, né, que caíram em desgraça no XIV, que foram grandes observadores da corte, não é? Portanto, eles eram quase psicólogos que estudavam os caracteres. Então, toda a ideia de fraude, adulação, todas as estratégias que o cortesão tem que manter para permanecer nas benesses do rei, quer dizer, toda a política do favor e toda a corrupção do caráter que ocorre numa corte. Ela cria, essa corte, a imagem dos objetos ausentes, operando sobre fantasmas da mente, sendo imagens de imagens, imagens sem objeto, porque desaparecidos. Sob o poder da imaginação, pode-se reconhecer nos fenômenos de desrealização a perda do sentido do real, que se converte em objeto disponível e manipulável das razões econômicas, resultando na catástrofe ecológica e nas agressões à natureza para fins produtivos e de mercado. Porque a economia subsume a cultura e a história, inverte-se a relação entre natureza e história. A história passa a ser regida por forças tão cegas quanto as leis da natureza. Eu cito: a história que descobre sua base na economia política percebe agora a existência do que era seu inconsciente, mas que continua a ser inconsciente, o inconsciente que ela não pode trazer à luz. A economia mercantil democratizou apenas essa história cega, uma fatalidade que ninguém domina. Guy Debord. Esta paisagem é a de uma natureza morta, deserto da desolação, vale desolado, na expressão de Debord. A desolação é perda do solo, é ser dessolado, é perda do chão, é perda do sentimento de pertencimento. O desenraizamento moderno corresponde também à visão barroca do mundo de Debord. No labirinto sublunar das astúcias da mercadoria, o homem passa a ser seu objeto, seus desejos pré-determinados pela lógica do capital, como no barroco o homem o era pela providência e pela predestinação. Porque seres do desejo e da falta, o sistema generalizado das fraudes de que é vítima o indivíduo faz com que ame sua prisão porque não lhe é dado outra coisa amar, a não ser as mercadorias. Por isso, vive-se na sociedade do espetáculo, imersos em falsos desejos, enganos e erros, com o que Debord se encontra com os moralistas Gracian, La Rochefoucauld e o cardeal de Retz, mas também com esse grande observador das cortes modernas, Proust, e pensadores como Dostoiévski e seus possuídos. Baudelaire e suas flores do mal, que agora, nesse tempo, se tornou radical. Lembre-se que Baudelaire considerava a modernidade como o desaparecimento no mundo dos vestígios do pecado original. Com isso, ele não queria apenas dizer que desaparece a transcendência teológica, mas que o mundo ia se acabar pelo aviltamento dos corações, mas não por causa de guerras. Quer dizer, é um empobrecimento geral da experiência. Debord desenvolve seu pensamento cingindo a ideia de revolução. Para compreendê-la, importa referir-se à sua não militância partidária, é preciso também lembrar o fato de que, para ele, o que menos importa nas grandes transformações individuais ou históricas são os conceitos de vitória ou derrota. Aproximando-se do dandy baudelariano, vê a revolução dos dois lados, de dentro e de fora dela. Dandy e flaneur são como o jogador que, sem lugar definido no processo produtivo, ele é desclassificado, não pertence a nenhuma classe social. Debord nunca teve um trabalho fixo. Contra um sistema produtivo que declara guerra à flânerie, ao tempo vazio, ao ócio ou à preguiça, Debord foi um dandy revolucionário e um eremita respeitoso da tradição. Isso, nas palavras de Júlio Bressani, ele foi um pedaço de meteoro extraviado num céu desconhecido, que é um poema do René Char. Não por acaso, há em seu pensamento um eco, no pensamento de Debord, da servidão voluntária de La Boétie, que não preconiza a violência contra o tirano. La Boétie diz: decidam não mais servir e eis que vocês serão livres. Não pretendo que vocês o acuem ou o abatam, apenas não o apoiem mais, e vocês verão como um colosso a quem se retirou a base desmoronar com seu próprio peso. Isso é o La Boétie.
Com efeito, diversamente da teoria das revoluções, que consideram a lógica da efetividade das forças a combater, para o filósofo, para Debord e para La Boétie, a trama do poder é imaginária e basta desfazer-se dela para ser livre, pois a multidão não é vítima de seus senhores, mas dela mesma. Eu volto a citar La Boétie. Assim sendo, o povo tolo fabrica sozinho as mentiras para depois acreditar nelas. E a construção imaginária por excelência é a linguagem, e é o encantamento da massa pela ideia de um líder, de um chefe, de um partido. É essa paixão pela unidade, pois o tirano é, antes de mais nada, uma palavra, um princípio de reunião e de unidade. Ele arranca a massa de sua diversidade, porque o Senhor é aquele que se apropria do sentido, isto é, da palavra comum a todos. Aqui Debord reavê o exemplo da Roma antiga, enfatizado nos discursos de Maquiavel. Paris dos levantes históricos é como a Roma de Tito Livio, que não reivindica uma revolução total, indo na contramão daqueles que pretendem instaurar uma ordem definitiva no mundo e na cidade, como os revolucionários que se baseiam no logos filosófico, seja o logos platônico, da cidade ideal de Platão, da República, seja o comunismo de Marx. Porque o desequilíbrio é a matéria vertente da política, Maquiavel reconhece a grandeza de Roma no abandono tácito da ideia de solução definitiva. Diz ele, então agora é o Debord citando Maquiavel do seu texto sobre Tito Livio, embora se passasse de um governo da realeza e aristocrático a um governo popular, jamais se retirou toda a autoridade do rei para passá-la aos aristocratas, tanto quanto não se privou dela inteiramente estes últimos para oferecê-la ao povo. Ao contrário, a autoridade, tendo permanecido mista, a república tornou-se perfeita. Perfeita porque contraditória e imperfeita. Porque a Roma de Maquiavel inscreve em suas leis e costumes os conflitos que atravessam a sociedade, dando-se a si mesma os meios de promover a paz. E disse, então, Maquiavel, a desunião entre a plebe e o Senado romano tornaram essa república livre e poderosa. Debord relaciona literatura e revolução, mas diversamente de Trotsky. Ele não funda uma quarta internacional, mas ele funda a Internacional Letrista e depois o movimento situacionista. Nisso, Debord reconheceu um ato inaugural e a modernidade radical do movimento letrista e situacionista. Denunciando o desastroso naufrágio do nosso mundo, incitando a desilusão, que Debord, em seus escritos e filmes, manteve a revolta como um desfecho incerto. E ele diz que vissem nele, quer dizer, um filósofo italiano, Mário Perniola, diz o seguinte, que vissem nele um herói de guerras por vir ou um pretensioso mistificador era coisa que a seus olhos não tinha a menor importância. Um de seus filmes se intitula Refutação de todos os juízos, tanto elogiosos quanto hostis. Moderna, para Debord, é a revolução da linguagem. Se a política tradicional era o lugar da prosa e a revolução o espaço épico, as intervenções de Debord nos filmes e textos influenciam e instituem uma outra ideia da revolução. Bom, quando se diz que uma revolução é épica, porque ela se vale de heróis, de gestos cheios de façanha, de maneira que se impõe à memória coletiva um ato duradouro. Enquanto que a prosa não tem elaboração literária, como ele cita, né, o Molière, o burguês, gente, o homem que não falava em prosa e não sabia que falava em prosa, e porque não há mais literatura, né? Então, a ideia de uma revolução que, ao mesmo tempo, é épica e lírica, porque por isso mesmo é um ato, a revolução como um ato poético, é a questão que mais interessou o Debord. Eu vou saltar aqui para não... Bom, e depois ele vai fazer uma análise da cidade de Paris e do mundo capitalista com a sua concorrência e a lógica da concorrência, a eliminação do concorrente, de maneira que os laços sociais estão sendo destruídos nessa grande cidade que, segundo ele, um dia existiu. Então, fazendo a crítica das aparências, ele diz: viver das aparências do heroísmo e das glórias do tempo é o tema predileto de Debord. De moralistas antigos, tanto dos moralistas antigos quanto de Debord.
Os bens temporais são instáveis e escravizam o homem, colocando-o fora de si mesmo e sob o poder das coisas, do destino, no século barroco, das mercadorias, no mundo contemporâneo. Insensatos são todos os que se prendem a bens exteriores, pois esses não hesitam em misturar com sangue as riquezas que acumulam, aniquilando, difamando, cometendo toda sorte de injustiça. Frequentemente iludidos, inconscientes da vida falsa que é a sua, os que amam o dinheiro e bens que só nos chegam pelo acaso são os mais insensatos, porque nenhuma escravidão é mais vergonhosa do que a servidão voluntária. E La Rochefoucauld escreveu: o amor da glória, o temor da vergonha, o intento de fazer fortuna, o desejo de tornar a vida cômoda e agradável e a vontade de rebaixar os outros são causa, muitas vezes, do valor que entre os homens tanto se celebra. O homem barroco se submete ao soberano absolutista e seu poder, que é um favor de Deus. Suas leis, como as da natureza, são inexoráveis. O rei segura o poder na mão como um cetro. Na sociedade do espetáculo, em que se vive sob os imperativos do mercado consumidor, os homens não se submetem por coerção, já que obedecem por si mesmos sem serem comandados a isso. O mundo dominado pela mercadoria é o labirinto sublunar, no qual tudo é mentira e descaminho, mobilização infinita e imperfeição, em que as paixões dilaceram em meio ao presente contingente a um futuro incerto. Mais agidos que agentes, o capitalismo espetacular imerge os indivíduos no mercado, que é a forma moderna do destino. A maioridade preconizada pelas luzes, a autonomia do indivíduo e sua autodeterminação se desfazem. Ironizando o iluminismo, Debord cita o texto latino onde constam os preceitos da educação do filho de Carlos Magno, para indicar sua inviabilidade no presente sem experiência. Diz: o que é a escritura? A guardiã da história. O que é o homem? O escravo da morte, um viajante que passa, hóspede de um único lugar. O que é a amizade? A igualdade dos amigos. Tudo que é impossível no mundo contemporâneo, porque é um mundo sem amizade, porque é um mundo sem lealdade, porque é um mundo da desconfiança. A modernidade capitalista faz de cada indivíduo um concorrente incapaz de lealdade e amizade, tudo reduzindo à igualdade abstrata do mercado. Nesse horizonte, quem dá conselhos não é mais o sábio ou o padre, mas é o expert na comunicação. Dá conselhos sem experiência. Assim, diz Lebord, a questão não é saber... A questão não é de constatar de que as pessoas vivem mais ou menos pobremente, mas que vivem de uma maneira que lhes escapa. Determinado por forças, mas que lhes escapam, o sujeito não é mais o da consciência e da responsabilidade civil e moral, mas sim heterodeterminado, encontrando-se em estado de minoridade infantil, a qual basta o espetáculo que é, diz Debord, o conjunto de dispositivos destinados a fazer ver o real. Para seres infantilizados, os mecanismos do mercado e do consumo mobilizam arcaísmos psíquicos e, em particular, a inveja mimética, ou o mimetismo de apropriação, que se constituem pela idealização fantasmática dos bens supostos serem posse de um outro, o outro que, em princípio, estaria impedindo o nosso acesso a esses bens que supomos não ser nossos, porque o outro os possui. O que o Debord quer dizer? Que a forma mais cruel da alienação é a expropriação do tempo. Então, nós não somos mais senhores do nosso tempo, nós somos heterodeterminados pelas tecnologias, pelo ritmo da produção das mercadorias e da substituição incessante das novidades, de tal maneira que nós vivemos na mão do tempo de um outro. Então, o presente, ele considera essa temporalidade um presente perpétuo. O presente perpétuo é a falsificação do carpe diem barroco, é o tempo vazio do tédio, porque é o da falsa satisfação de necessidades falsas. Porque o tempo, na sociedade do espetáculo, é reificado, porque no presente perpétuo perde-se a diferença entre o tempo curto e a longa duração, Debord aproxima o carpe diem de sua ideia de construir situações, pois em ambos encontra-se, tanto nas situações como no carpe diem, colher um momento, a criação concreta de atmosferas momentâneas da vida e sua transformação em qualidades pessoais superiores. E Debord revê, então, o tema barroco da brevidade da vida, herdada dos gregos, a vida é breve, a arte é longa, a experiência é difícil, o juízo incerto, a ocasião rara. A sensação do fluxo do tempo sempre foi, diz ele, para mim,
muito viva, e me atirei nela como outros se jogam no vazio e na água. Nesse sentido, amei minha época, que viu-se perder toda a esperança existente e desfazer-se tudo o que era socialmente ordenado. Eis os prazeres que a maior das artes não poderia ter dado. Então, também tem uma coisa muito interessante no Debord, porque ele acha que o proletariado tem muito mais afinidade com a aristocracia do que com a burguesia. Porque a aristocracia é uma classe ociosa, né, que vive dos prazeres, não se preocupa com dinheiro, nunca, por isso que a aristocracia se arruína, né, porque ela não tem essa ideia da acumulação, e o burguês é todo atarefado, é todo operoso, industrioso. Então, portanto, o interesse do proletariado é fazer uma aliança com a aristocracia. E só para terminar, então, o palíndromo, o que significa nessa visão de história um pouco melancólica, né, de Debord, o palíndromo, que pode ir de frente para trás e de trás para frente, sem perder nada do seu enigma, ele diz o palíndromo, então, é uma forma de desprivatização do tempo, das mercadorias e do capital. É uma espécie de contradiscurso à continuidade da alienação. Reversível, no palíndromo, o fim e o início não coincidem nunca definitivamente, porque cada acontecimento é o primeiro e o último na álgebra do tempo. Obrigada.